E fala galera, beleza? Como que vocês estão? A graça de Jesus esteja convosco, assim como todos os dias. Então, por que que tem uma imagem da Basílica de São Pedro aí no vídeo? Então, eu vou explicar pra vocês uma coisa, pra quem não sabe aí, mas o importante é, devemos respeitar qualquer um, seja católico, evangélico, cristão, todos acreditam em Jesus Cristo. E o que que eu vou falar nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o catolicismo, a Igreja Católica, e como ela é assim, a história dela, como ela foi fundada, como ela foi construída, né? Então, simbora pro vídeo. O começo da Igreja Católica. Segundo os católicos, o fundador da Igreja Católica foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, mas na Bíblia tem essa passagem? Sim, e é lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Jesus diz a Pedro, lá na confissão de Pedro, né, que depois que Jesus fala assim, e as pessoas dessa cidade, quem elas dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que que Jesus falou em seguida? Ele falou assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, e não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. E em seguida Jesus disse a ele, e por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificar significa construir, fundar. E então Jesus dá as chaves dos céus para Pedro, como tá aí na imagem. E também assim, muitas pessoas se perguntam assim sobre os papas. O Papa, quem foi o primeiro Papa da Igreja Católica? Sim, segundo os católicos sendo quando Jesus dá as chaves dos céus para Pedro, lá na passagem, né? Assim, ele dá as chaves para Pedro, por quê? Por que que ele dá as chaves dos céus para Pedro? Jesus deu a ele as chaves dos céus porque Jesus deu a Pedro a responsabilidade e a liderança. E Jesus depois que fala, e com esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Sendo assim, Jesus diz que a promessa jamais será quebrada ou derrotada pelas forças do mal. E também quando Jesus dá as chaves dos céus para Pedro, ele fala assim, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois disso, Jesus fala a todos os seus discípulos para não dizerem que ele é o Cristo, pois o Messias precisava ir a Jerusalém, sofrer, morrer e depois ressuscitar. Maria. Muitas pessoas assim também dizem, quem inventou a oração do Ave Maria? E eu vou dizer para vocês, ninguém inventou a oração da Ave Maria. Como? Vou explicar para vocês. Lá no Evangelho de Lucas, lá, eu não sei se é capítulo 1, versículo 28, onde o arcanjo Gabriel, enviado pelo próprio Deus, lá na casa onde Maria estava com José, seu esposo, o anjo Gabriel fala assim, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E também lá em Lucas, capítulo 1, versículo 42, onde Maria vai visitar Isabel, acho que a prima dela, né? Isabel é a prima dela, onde Isabel fala assim para ela, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Os católicos também acreditam na intercessão de Maria, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Intercessão é o ato de fazer uma oração a Deus em favor de outra pessoa, grupo ou situação. Ah, mas quais são os exemplos de intercessão? Está na Bíblia? Sim, que é que eu vou falar para vocês agora. Quais são os exemplos de intercessão da Bíblia? Aqui estão. Moisés intercedeu diversas vezes por Israel diante de Deus, e Abraão intercedeu por Ló quando a destruição de Sodoma e Gomorra foi anunciada. No milagre que Jesus fez, que foi transformar água em vinho, quando assim, o vinho tinha acabado, não é? Aí Maria chegou lá para falar para Jesus, falou, acabou o vinho. Jesus em seguida responde, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. E então Maria disse, façam tudo o que ele vos disser, dizendo para todos fazerem o que Jesus mandar ou pedir. A Igreja Católica considera Maria como mãe da igreja e rainha dos céus. E antes de explicar o porquê, eu vou só dizer algumas coisas. Quando Jesus carregava a cruz até o Calvário, ele se encontrou com a sua aflita mãe. Maria esteve presente na cruz
crucificação de Jesus, junto com a sua irmã Maria de Cleofas e o apóstolo João. Agora chega a resposta da pergunta que todos falam assim: por que Maria é considerada a mãe da igreja e rainha dos céus? Vou falar para vocês agora. Estando lá o nosso Senhor Jesus Cristo sofrendo por nós naquela cruz, com seu amor que foi maior que a sua dor, ele olha para sua mãe aflita, chorando ao lado do apóstolo João. E então ele fala para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E em seguida ele diz para João: eis aí a tua mãe. Essa passagem é lá em João, capítulo 19, dos versículos 26 ao 27. Aí já tá tendo uma boa explicação do porquê Maria é considerada nossa mãe, mãe da igreja e rainha dos céus. Porque Jesus fala assim: mulher, eis aí o teu filho. E depois ele olha para João e fala: filho, eis aí a tua mãe, a tua mãe. Dando assim Maria, Jesus dá Maria como nossa mãe. A última vez que Maria é citada na Bíblia foi quando os apóstolos receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes. Embora Maria já tivesse recebido o Espírito Santo na anunciação para conceber Jesus, em Pentecostes ela recebeu o Espírito Santo novamente para se tornar simbolicamente a mãe da igreja nascente, confortando e intercedendo junto aos apóstolos e discípulos. Os santos. Como todo mundo já sabe, a Igreja Católica tem esse negócio de venerar os santos, que é que eu vou explicar para vocês. Ah, mas os católicos adoram esses santos? Não, eles não adoram e nem idolatram os santos. Por quê? Vou explicar para vocês agora. A adoração é um ato que somente é para Deus, somente a Deus, não é para mais ninguém, não é para Maria, não é para os santos, e sim é só para Jesus Cristo. Já a veneração é um ato de respeito que nossa igreja faz com os santos. Não é adoração e nem idolatria, e sim veneração, um ato de respeito. E sim, eles intercedem por nós. Por quê? Aqui está um exemplos, na verdade, de intercessão. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra porque ele pediu para Deus ter piedade daquelas cidades. Já Moisés intercedeu pelo povo após o pecado do bezerro de ouro. Outros exemplos de intercessão são São Daniel, São Paulo Apóstolo, Santa Esté e São Davi. O catolicismo, olha o que eu vou falar para vocês, o catolicismo é a igreja fundada por Cristo, a única igreja fundada pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Viva Cristo Rei! E esse foi o primeiro vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. É isso, forte abraço e viva Cristo Rei! É nóis, falou!